Olá, minha gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu trago para vocês o sistema respiratório humano, um conteúdo novo, mas que está totalmente relacionado com o nosso conteúdo anterior, que é o sistema digestório. O que é que eles têm em comum? Obtenção de energia, certo? Então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês qual é a função do sistema respiratório, do que ele é composto. Quais são os órgãos e suas funções presentes no sistema respiratório? A diferença entre respiração pulmonar e celular. Vou dizer para vocês como ocorre a troca gasosa, como ocorre a inspiração e a expiração, quais são os órgãos envolvidos nesse processo. Vou mostrar para vocês as doenças relacionadas ao sistema digestório e suas prevenções. Então, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse conteúdo ou sobre qualquer outro de ciências, me procurem. Todo mundo já tem meu número, eu acredito. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato que eu vou ter o prazer de ajudar, certo? Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Sistema respiratório, né, ele, assim como o sistema digestório, ele tem como função dar energia para as nossas células, certo? Através do processo de respiração pulmonar. Então, o sistema digestório, ele vai dar energia para as células através da assimilação do gás oxigênio, que é um gás rico, né, presente aí no ar atmosférico. E ele tem como função a eliminação do gás carbônico, que é um gás ruim para o nosso corpo e é produzido através do processo que a gente chama de respiração celular. Então, nós temos aí dois tipos de respiração que ocorrem no nosso corpo. A respiração pulmonar, que é o processo de inspiração e expiração do ar, certo? E a respiração celular, que é a obtenção de energia que nossas células têm através dos nutrientes, certo? No caso do sistema respiratório, é através do gás oxigênio. Então, nós temos como definição de respiração celular um processo que ocorre dentro das células de produção de energia através do gás oxigênio e que ocorre nas mitocôndrias, que é uma organela celular. Nós vimos isso quando estudamos as células, certo? Então é importante salientar a diferença entre a respiração pulmonar e a respiração celular. Então, nós obtemos energia através também do sistema respiratório durante a respiração celular, certo? No sistema respiratório, nós temos dois gases importantes e envolvidos nele, que é o gás oxigênio, representado pelo O2, e o gás carbônico, representado pelo CO2. O gás oxigênio é um gás bom para o nosso organismo e o gás carbônico é um gás ruim para o nosso organismo. Então, esse gás ruim, ele precisa ser eliminado. Por isso que a função do sistema respiratório é assimilar, obter o gás oxigênio, que nós obtemos através da inspiração, e eliminar o gás carbônico, que nós eliminamos através da expiração. Então, temos aí a função do sistema respiratório: assimilar gás oxigênio e eliminar o gás carbônico. Muitos alunos meus diziam, quando eu perguntava qual é a função do sistema respiratório, dizia respirar, né? É óbvio que é respirar. Só que, de maneira técnica, nós respiramos o gás oxigênio e eliminamos o gás carbônico, certo? O sistema respiratório ele é composto pelas vias respiratórias e pelos pulmões. As vias respiratórias são tubos por onde o ar passa, né, até chegar nos nossos pulmões. E tem como órgãos e estruturas as cavidades nasais, a boca, a faringe, a laringe, a traqueia, brônquios e bronquíolos. E os nossos pulmões, que são dois órgãos, né, de extrema importância e os mais conhecidos do nosso sistema respiratório, que tem textura esponjosa e coloração rosada. Cada pulmão, no final, né, do pulmão, cada um deles ele é formado por 300 milhões de alvéolos pulmonares. O que seriam alvéolos pulmonares? São sacos, né, que é onde o ar oxigênio fica. São sacos de paredes finas que têm como função a troca gasosa.
a troca entre o gás oxigênio e o gás carbônico, aqueles gases que eu falei para vocês. Então, a função dele, né, dos alvéolos pulmonares, não esqueça o nome dessa estrutura, porque ela é muito importante, é de troca gasosa. E esses alvéolos pulmonares, que nós iremos conhecer mais adiante, é rico em capilares sanguíneos, que são vasos por onde o sangue passa e traz o gás oxigênio e traz o gás carbônico, certo? Para esses alvéolos. Então, nós iremos agora conhecer quais são as estruturas das vias respiratórias um por um e suas funções. Então, nós temos como a entrada de ar, né, as cavidades nasais ou as fossas nasais, que é a primeira entrada de ar. Nessa região é rica em pelos e em muco. Então, essa região ela vai filtrar o ar que nós inspiramos através desses pelos. Elas irão filtrar, umedecer e aquecer esse ar, né? E isso tudo é benéfico porque ele impede, durante a filtração, que micro-organismos, como vírus, bactérias e até poeira, entrem no nosso sistema respiratório. Então, a principal função da cavidade nasal é filtrar, umedecer e aquecer o ar, certo? E aí, quando isso tudo ocorre, o ar, ele é conduzido até a faringe, que é um tubo musculoso de condução, é um canal comum ao sistema digestório e respiratório, e nele se encontra o que a gente chama de epiglote. Lembra que eu falei para vocês? A epiglote é a estrutura cartilaginosa que tem como função encaminhar o alimento, né, até o nosso sistema digestório. Então, essa epiglote ela impede de que o alimento saia pelos nossos, pelo nosso nariz, né, pela nossa fossa nasal. E aí tem a principal função da faringe conduzir o ar até a laringe. Então, eu peço para que vocês prestem atenção, certo, na imagem e vão localizando as vias respiratórias. E aí nós temos a laringe, que é um tubo curto, né, que conduz também o ar, porém sua principal função é produzir o som, produzir a voz. É por causa da laringe que nós conseguimos falar. Na laringe há pregas que a gente chama de pregas vocais e que quando o ar passa, produz o som, certo? Produz a voz. Então, quando o ar passa pela laringe, ela é conduzido até a nossa traqueia, que é um canal mais comprido, mais robusto, formado por anéis de cartilagem. E esses anéis impedem com que a traqueia se feche e, ao final da traqueia, ela se bifurca. E essa bifurcação recebe o nome de brônquios. São duas estruturas chamadas de brônquios. E ela vai adentrar aos nossos pulmões, direito e esquerdo. Esses brônquios, eles vão conduzir o ar, porém eles se ramificam em canais menores, é algo parecido com ramos de árvore. E aí, esses ramos, né, dos brônquios, esses ramos menores, é denominado de bronquíolos, que é por onde o ar vai passar até chegar nos alvéolos pulmonares. Ao final de cada bronquíolo, há um saco de alvéolo pulmonar. E esses alvéolos pulmonares formam os nossos pulmões, direito e esquerdo. Então, nos alvéolos pulmonares ocorre a troca gasosa. E os pulmões direito e esquerdo, né? Ele compõe esses alvéolos pulmonares, são cerca de 300 milhões, e faz com que o ar entre e saia para as outras partes do nosso corpo através dos capilares sanguíneos, certo? Além do pulmão direito e esquerdo, nós temos o diafragma, que é um músculo super importante na movimentação da ventilação pulmonar, que é a inspiração e expiração. E, por fim, nós temos o canal bucal, que é a nossa boca, que é uma segunda via de entrada do ar, do gás oxigênio. Porém, essa via não é indicada para a entrada de ar. Às vezes, quando estamos com o nariz entupido, geralmente, né, nós respiramos pela boca. Porém, não é recomendado porque na boca o ar ele não é umedecido, ele não é filtrado nem aquecido. Isso faz com que as partículas que tem no ar, micro-organismos, bactérias e vírus, entre, né, no nosso sistema respiratório e cause inflamações. Muitas inflamações de garganta, por exemplo, pode ser devido à respiração pela boca, certo? Então, nós temos aí cada estrutura do nosso sistema respiratório, né, o que compõe o nosso sistema respiratório e suas funções. Temos aqui, ó,
mais uma vez as vias respiratórias, porém em destaque os alvéolos pulmonares, que é por onde ocorre a troca gasosa. A entrada de gás oxigênio para os capilares sanguíneos e a saída do gás carbônico. Os capilares sanguíneos, eles trazem também o gás carbônico, que é o ruim para o nosso corpo. E ele traz esse gás carbônico que volta para os alvéolos pulmonares e é eliminado através da expiração. Então, na inspiração, na entrada de ar, os nossos alvéolos pulmonares ficam ricos em gás oxigênio. Esses gás oxigênios passam para os capilares sanguíneos e os capilares sanguíneos trazem o gás carbônico para o alvéolo pulmonar, que será eliminado através da expiração, ok? Então, nós temos aí os alvéolos pulmonares, os capilares sanguíneos. Temos aqui, de forma mais ampliada, os nossos pulmões, né, que é formado pelos alvéolos pulmonares. E aí os brônquios, né, que são os canais maiores por onde o ar passa, presente dentro do pulmão. Os bronquíolos, né, que são os canais mais finos por onde o ar passa e que se finaliza com os alvéolos e nossa traqueia. E aí nós temos agora o processo de ventilação pulmonar, que é a nossa respiração, certo, gente? A ventilação pulmonar consiste no processo de entrada e saída de ar dos nossos pulmões. Consiste no processo de inspiração e expiração. E o processo de ventilação pulmonar conta com duas estruturas musculares, que são o diafragma, né? Localizem aí o diafragma, um músculo localizado abaixo dos nossos pulmões e que divide o nosso tórax do nosso abdômen, e o músculo intercostal, que são os músculos que ficam entre as costelas. Lembrando que as costelas, o diafragma, os músculos intercostais e as costelas formam o que a gente chama de caixa torácica, que é a caixa que vai proteger o pulmão de choques, né, de batimentos ou qualquer coisa assim do tipo. Então, a caixa torácica, ela protege o pulmão e permite com que o pulmão se expanda quando entra ar nele e que se contraia quando o ar sai. Então, nós temos aí o processo de ventilação pulmonar. Os dois agem em conjunto, se movimentando, fazendo com que ocorra essa variação, né, de volume do pulmão, de aumento de volume quando o ar entra e diminuição de volume quando o ar sai, certo? Então é importante aqui vocês salientarem o que é ventilação pulmonar. Temos aqui o processo de inspiração através da ventilação pulmonar. E o que é que ocorre na ventilação? Ou na inspiração, né? Na entrada de ar dos nossos pulmões. Os músculos intercostais, que são os músculos que ficam entre as costelas, eles se contraem, né? Porque ele vai estar aumentando de volume, então ele se contrai. O diafragma, que é um músculo que fica abaixo, né? Que eu mostrei para vocês dos nossos pulmões. Eles também se contraem e se movimenta para baixo. A caixa torácica, ela se expande, certo? Ou seja, as nossas costelas, elas se expandem e os pulmões, eles aumentam de volume. Isso porque o ar vai estar entrando, então grande quantidade de ar vai fazer com que os pulmões eles se expandam. E a pressão que há dentro do nosso pulmão diminui. Isso porque vai ter uma maior área. Se o pulmão ele está expandido, está aumentando de volume, vai ter mais espaço para que o ar ele entre, não é isso? Então, se tem mais espaço para o ar, vai ter uma maior área para esse ar se movimentar e a pressão que fica dentro do pulmão se diminui, certo? Então, nós temos aí o processo de inspiração. E aí a imagem para vocês. E já no processo de expiração, né, da saída de ar, ocorre o contrário. Os músculos intercostais que ficam entre as costelas relaxam, a caixa torácica se retrai, diminui, né, de tamanho, o diafragma ele sobe e os pulmões eles se comprimem, diminuem de volume, ou seja, o ar que teria dentro dele vai ter um menor espaço para circular. Se tem um menor espaço, a pressão dentro dos nossos pulmões aumenta, porque vai ter um menor espaço. Então, não vai ter como o ar circular ali dentro do pulmão. Então, ocorre o contrário, né, na expiração. E assim, o ar, ele sai, ok? Então, nós temos aí, né, a imagem, as setas indicam a saída de ar e o que ocorre nas nossas estruturas do sistema respiratório.
Aqui mais um exemplo de entrada e saída de ar. As setas indicam o que ocorre com as estruturas, a caixa torácica aumenta de volume, né? O diafragma se contrai e se desloca para baixo na entrada de ar. E na saída ocorre o contrário, a caixa torácica diminui de volume e o diafragma ele relaxa, se deslocando para cima. Isso pode ser observado se nós fizermos agora esse exercício de inspiração e expiração. Ó, se puxamos o ar, você sente, né, que a nossa caixa torácica, a nossa região do tórax, ele se expande. Então, nosso pulmão está se expandindo. E se a gente solta o ar, ocorre o contrário, né? Nossa caixa torácica, ela diminui de volume, ela se contrai. Então, isso pode ser observado normalmente se nós fizermos esse processo de inspiração e expiração. Mais um exemplo de inspiração e expiração, ó. Você sente na imagem, né, que a inspiração, a caixa torácica, ela aumenta, e na expiração, a caixa torácica, ela diminui. E nós iremos ver as trocas gasosas, porém na próxima videoaula, para que essa não fique tão extensa, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira videoaula sobre o sistema respiratório. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, que eu vou tentar ajudar da melhor forma possível. Um abraço, um beijo a todos e até a próxima.